dois, três, vai! Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Letícia e estou aqui hoje para trazer o devocional, como toda terça-feira nós temos feito. Eu vim trazer para vocês hoje uma história que está lá em Gênesis 26. Mas primeiro eu quero deixar um versículo-chave para que vocês guardem na memória. Ele está em Provérbios 16, 1, que nos diz: o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, guarde no seu coração que nós podemos fazer os nossos planos, mas a resposta certa, ela sempre vem do Senhor. Então, vamos para a história de hoje. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelos teus cuidados, Senhor. Pedimos que o Senhor venha a falar aos nossos corações com a história que vai ser contada. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue na nossa vida, cuide da nossa família, da nossa casa e de todas as coisas. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, a história que eu vim contar, ela tá lá em Gênesis 26. Ela fala sobre Isaac e sua família. Isaac tinha a sua esposa e mais 2 filhos já adultos. Eles moravam na cidade de Negueb, numa região chamada Negueb. E naquela época, as famílias, as pessoas, elas mudavam muito de lugar, conforme a necessidade. Elas mudavam de casa, elas ora moravam num lugar, ora no outro, dependendo da necessidade, né? E naquela época, certa vez, a terra onde eles moravam não estava produzindo o suficiente para alimentar todas as pessoas que viviam ali. Então, Isaac pegou a sua esposa e a sua família, os seus filhos, e saiu em busca de um lugar melhor. Naquela época, o Egito era o país mais rico que tinha naquela região, era o país mais rico. Então, eles estavam indo para lá. Isaac decidiu que iria para lá. Porém, quando ele estava indo, Deus disse para ele que ele deveria ir para um outro lugar, que se chamava Gerar. Será que foi fácil obedecer essa ordem de Deus? Imagine comigo, você está num lugar, por exemplo, no quarto, e você está com muita fome. Daí você pensa, vou ir para a cozinha, porque lá tem comida. E aí então, Deus diz para você que você não deve ir para a cozinha onde tem comida, você deve ir para a sala, e lá também não tem comida, até onde você sabe, né? Então, não deve ter sido nada fácil para ele, né, obedecer essa ordem de Deus. Mas tem uma coisa, Isaac sabia que Deus era um Deus que cumpria promessas, que ele podia confiar em Deus. Então, o que ele fez? Ele resolveu obedecer, porque ele viu todas as promessas de Deus se cumprirem nas pessoas próximas a ele e até mesmo na vida dele, porque ele era uma promessa de Deus. Isaac era filho de Abraão e Sara. E quando eles tiveram Isaac, eles já eram muito velhinhos. Ninguém mais acreditava, nem mesmo os pais dele, Abraão e Sara, acreditavam que eles ainda podiam ter filhos. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão de que ele teria um filho. E ele cumpriu essa promessa. Então Isaac já conhecia o Deus dele. E já sabia que era um Deus que cumpre as suas promessas. Então ele escolheu obedecer e foi para Gerar. Ele quis obedecer e foi para aquele lugar. E sabe o que aconteceu? Então, ele plantou naquela terra e ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou, mais cereais do que as próprias sementes que ele tinha plantado, pois o Senhor o abençoou, porque ele foi obediente. Será que ele teria colhido todos esses cereais se ele tivesse ido para o Egito? A Bíblia não nos fala, mas eu acredito que não teria colhido tanto, porque Deus
mandou ele para aquele lugar porque ele sabia que lá a colheita ia ser maior, a bênção ia ser maior. O que Deus tinha para ele lá era bem melhor do que teria no Egito. Por isso que ele disse para que ele fosse para aquele lugar. Na nossa infância, obedecemos a Deus quando a gente obedece o pai, a mãe, os professores, o responsável. Por isso, é importante estar com o coração sempre aberto para ouvir o que o papai e a mamãe falam. Deus se alegra com filhos obedientes. Às vezes, nós temos bons planos, que fazem todo sentido, que a gente acredita que vai dar certo. Mas a gente deve sempre buscar ouvir a voz de Deus e saber o que Ele espera e o que Ele quer que a gente faça. Com certeza, as ideias dele sempre vão ser melhores para nós. Além de bênçãos materiais que o Isaac conseguiu, que foi de ficar rico e ter aquela colheita em um lugar de fartura, Deus promete bênçãos emocionais e espirituais, como paz, alegria, amor e outras muitas coisas importantes, até mais importantes do que o dinheiro. Então, você lembra de alguma situação em que você não obedeceu a sua mãe, o seu pai ou o professor e aí não deu um fim muito bom? Pois é, eu me lembro de algumas vezes que aconteceu isso comigo. Então, lembre-se que não é bom jamais a gente desobedecer, tanto os nossos pais, enquanto somos crianças, como a Deus durante a nossa vida. Que a gente tem que sempre buscar orientação e ajuda de Deus para que a gente tome atitudes e faça a escolha certa, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, de buscar a Deus e tentar descobrir qual a vontade dele para a nossa vida, porque como a gente leu lá no versículo em Provérbios, que a gente pode fazer os nossos planos, mas a melhor resposta sempre vem do Senhor, tá bem? Lembre-se sempre disso. Então, eu convido vocês a fechar os olhos e pedir a Deus que nos ajude a sempre obedecer à vontade dele e seguir os planos. Vamos lá? Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, a todo dia, em todas as escolhas, nós buscarmos a Tua sabedoria, Senhor, e buscar saber qual é a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a obedecer sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tá bom, crianças? Então, essa foi a história de Isaac e da escolha que ele fez, que foi a escolha de obedecer ao Senhor. Vamos sempre lembrar dela e lembrar de obedecer a Deus, que Ele sempre tem o melhor para nós. Fiquem com Deus. Um beijão. Deus abençoe.